Bom dia, quinto B! Nossa aula de hoje é de ciências e a gente vai entrar na unidade 2 do nosso livro, que é sobre a água no planeta. Então, nosso capítulo começa da página 50 e a gente vai fazer da página 50 a 57 hoje. Então, o capítulo de abertura mostra uma imagem, de um rio, as crianças brincando. Olha como que está a margem do rio, a mata está toda preservada. E por que é importante a mata preservada na beira dos rios? A mata na beirada dos rios, ela garante a qualidade da água. Então aqui, onde a água na imagem? Onde você acha que há água na imagem? Você vai circular de azul onde você acha que tem água na imagem. De que maneira a água está sendo utilizada pelas pessoas e por um dos cachorros? Olha só, aqui tem cachorro, aqui tem cachorro, aqui tem, olha só, aqui tem algum bichinho. Então, o que eles estão fazendo aqui na água? Você pode escrever aqui mesmo. Qual é a importância da água para os seres vivos da imagem? Por que é importante a água para todos esses seres vivos da imagem? Aí você pode escrever aqui também, tá? Você coloca assim, 2 escreve aqui e a 3 escreve aqui. É uma resposta curtinha, uma resposta pessoal. Antes de entrar no livro, a Pro vai ler para vocês essa matéria que saiu no site da ONU. Então, olha só. Até 2030, o planeta pode enfrentar déficit de água de até 40%. Alerta relatório da ONU. Déficit, pessoal, é falta de água, tá? Até 2030, o planeta enfrentará um déficit de água de 40%, a menos que seja melhorada dramaticamente a gestão desse recurso precioso. Essa é a principal conclusão do relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento de água, 2015. Água para um mundo sustentável. Os recursos hídricos são um elemento-chave na política de combate à pobreza, mas por vezes são ameaçados pelo próprio desenvolvimento. A água influencia diretamente o nosso futuro. Logo, precisamos mudar a forma como avaliamos, gerenciamos e usamos esses recursos em face da sempre crescente demanda e da superexploração das nossas reservas subterrâneas. Então, a água ela é um recurso renovável, mas se a gente não cuidar, ela vai acabar. A água potável, a água doce, a água que a gente pode consumir. A água é essencial para o crescimento da economia e para o combate à pobreza e também é diretamente afetada pelo desenvolvimento econômico. Para encontrar uma solução para esses desafios, devemos buscar um equilíbrio entre o suprimento e a demanda de água. Demanda é a procura, o uso da água. Porém, não estamos nem perto disso. 748 milhões de pessoas ainda não têm acesso a fontes de água potável de qualidade. Aqueles mais afetados são as pessoas de baixa renda, os desfavorecidos e as mulheres. A mudança climática aumenta ainda mais essa pressão. A maior variação na precipitação e a elevação das temperaturas causam mais evaporação e transpiração por parte da vegetação. Além disso, a elevação do nível do mar ameaça os lençóis freáticos nas áreas costeiras, assim como em Calcutá, na Índia, em Xangai, na China e Dhaka, em Bangladesh. Outras cidades encontram suas reservas de água subterrânea contaminadas pela água salgada. O cenário é o mesmo nas ilhas do Pacífico de Tuvalu e Samoa, cujos habitantes dependem cada vez mais de água importada para satisfazer suas necessidades, já que seus lençóis freáticos se tornaram salgados. Lençóis freáticos. Nossa água doce
além de vir dos rios, ela vem de locais subterrâneos, embaixo da terra. Com o nível do mar subindo, a água salgada acaba contaminando a água doce. E aí já não é uma água para a gente poder consumir e nem os seres humanos. A abertura desta unidade tem uma experiência na página 52 e 53, tá? Tá tudo explicadinho nessa página, só que essa experiência é para fazer durante 15 dias, então a gente tem que pegar 2 semanas de chuva aqui em Ubatuba, né? Uma garrafa PET, tá explicando certinho aqui como é que faz, ó. Colocar uma reguinha. Você nem precisa colocar a régua. A gente pega uma garrafa PET, corta ela e deixa ela num local na sua casa, né? Quando estiver chovendo. Depois que choveu, a gente pode fazer a medição com a régua para preencher esse gráfico aqui, ó. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quantos centímetros ali, ó, subiu na régua cada dia. Então, a gente tem que esperar um dia que chova para fazer essa experiência, tá? E para responder essa aqui da página 52 e 53. É opcional essa experiência, tá, pessoal? Quem conseguir fazer é muito legal. Eu vou fazer também, e aí quando eu fizer eu filmo e mostro para vocês a experiência. A água no planeta, página 54. Você já parou para pensar se há mais água ou terra no planeta Terra? Ou em quais estados físicos encontramos a água? Então, de acordo com esse gráfico aqui, ó, a distribuição da água no mundo. Olha só, calotas polares. 69,8% são calotas polares. E dessa parte, 2,5% é de água doce. Águas subterrâneas, 29%. Rios e lagos, olha que pequenininho, gente, 0,3%. Outros, 0,9%. E a água doce, que é a água boa para a gente, para os seres humanos, somente 2,5%. Olha só, 97,5% é a água das calotas polares. Então, olha como que a água doce é pouquinho e por que a gente tem que preservar. Ainda na página 54, a água é essencial para o desenvolvimento de todos os seres vivos. Animais, plantas, fungos e micro-organismos possuem água em suas células, por isso necessitam dela para viver. Cerca de 60% do corpo humano é formado por água. Além do uso da água na alimentação, os seres humanos a utilizam para outros fins, como higiene pessoal, produção industrial, lazer, etc. Então, nosso corpo é formado com 60% ou mais de água. Então, aqui a Pro achou um gráfico muito bacana sobre o quanto nosso corpo precisa da água. Encéfalo, 75%, os ossos, 22% de água, rins, 83%, por isso que é muito importante tomar água todo dia. Músculos, 75%, sangue, 83%. E aqui um gráfico de alguns seres vivos também e alimentos também que precisam de água. Água viva, olha só, 96%, tomate, 95%, alface, morango. O que tem menos água aqui são os grãos de amendoim, 5%. E aqui tem um detalhe, conteúdo de água na água viva é em estruturas de outros organismos. Então, aqui é uma estrutura de outros organismos que vivem na água viva, por isso que é 96%. Olha que bacana essa distribuição aqui, ó. Olha como é importante. A gente aguenta ficar dias sem comer, mas sem beber água a gente não aguenta. Nenhum ser vivo. Distribuição de água no planeta. A água cobre cerca de 70% da superfície da Terra.
Na natureza é possível encontrá-la em 3 estados físicos: gasoso, sólido e líquido. Nos diferentes ambientes, a água muda continuamente de um estado para o outro, o que chamamos de ciclo da água ou ciclo hidrológico. Então aqui é um iceberg na Groenlândia em 2017 e aqui a gente encontra os 3 estados físicos da água. O vapor de água é a forma gasosa da água e é encontrada na atmosfera. Então, quando a gente fala assim, Ubatuba é uma cidade úmida, né? Por que é úmido? E é até bom para respiração, por causa do litoral, por causa da praia também. Então, Ubatuba é uma cidade úmida. O estado gasoso fica na atmosfera, fica no ar aqui da cidade. 2. A água em estado sólido está presente nas regiões polares, nos icebergs e no topo de altas montanhas. Então, é tudo isso aqui de gelo, é o estado sólido. Sólido, a gente pode pegar. 3. A água dos rios, lagos e oceanos está na forma líquida. A maior parte da água na Terra se encontra no estado líquido. Icebergs são grandes blocos de gelo que se soltam nas regiões congeladas. Então, a gente também tem visto na TV que as calotas polares estão derretendo por conta do aquecimento global. Isso vai aumentar o nível do mar, só que tem uma coisa mais perigosa que acontece com isso. Com as calotas polares derretendo, micro-organismos, bactérias, vírus que estavam ali congelados voltam à vida. Então, a gente não sabe também que tipos de doença pode aparecer com esse derretimento das calotas polares. Página 55. A água pode ser doce ou salgada. A água que usamos para beber, tomar banho, escovar os dentes e regar as plantações é a água doce. A água salgada é aquela que contém grande quantidade de sais minerais e é imprópria para bebermos, como a água do mar. A distribuição da água doce e salgada não é igual. Cerca de 96% da água do planeta está nos oceanos e é salgada. Então, grife essa parte aqui, 96% da água do planeta está nos oceanos e é salgada. Apenas 4% de toda a água da Terra é doce. Então, grife esse parágrafo aqui que é muito importante. E aqui também tem um gráfico da distribuição da água na Terra. Número 1, observe o gráfico acima e responda. A quantidade de água disponível para consumo humano é grande ou pequeno? Justifique. Por quê? Então, se você colocar é pequeno porque blá, 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 tá? É grande porque blá, blá, blá. Então, lê de novo aqui o textinho, presta atenção no gráfico para fazer uma resposta bem completa. Letra B. Mesmo os 4% de água doce do planeta Terra não são completamente disponíveis para consumo humano. Então, esses 4% não é todo esses 4% que é uma água doce de qualidade. Pesquise e descubra como é a distribuição da água doce na Terra, incluindo as porcentagens. Então, essa letra B você vai fazer no caderno de ciências, uma pesquisa. Então, você pode colocar o que lá no Google? Você pode colocar assim, ó. Como é a distribuição de água doce na Terra? E você pode pesquisar por imagens. Vai aparecer gráficos, explicações, e você vai desenhar e escrever essa pesquisa no seu caderno de ciências. 2. Leia o texto e observe a imagem. Então, aqui tem um textinho sobre a água do planeta e um gráfico junto. Questão A. Quais continentes possuem maior distribuição de água e quais possuem menor distribuição? Pessoal, são duas perguntas em uma. Então, você coloca assim, ó, maior distribuição, tananana. Menor distribuição, tananana. Se você escrever tudo junto, eu não sei o que você achou que é o maior e o que é o menor. Então, coloca uma resposta completa, separa. Maior distribuição, 2 pontos, tananana. Menor distribuição, 2 pontos, tananana. Tá bom?
B. Faça uma pesquisa e responda: o que é e onde fica a Bacia Amazônica? Essa B aqui, eu acho que cabe aqui no livro de vocês, então também é outra pesquisa. Se não couber aqui, também no caderno de ciências. Página 56 fala sobre a importância da água. Todos os seres vivos são constituídos em parte por água. Sem esse recurso natural, não há vida. Por isso a água é tão importante no equilíbrio de todos os ecossistemas. Além de ser essencial para o nosso corpo, nós utilizamos a água em diversas atividades do dia a dia. Então aqui mostra um exemplo de uma água-viva ou medusas. São animais que têm 95% do seu corpo formado por água. Porque a água-viva e a medusa ela é gelatinosa, então é tudo água, tudo composto por água. Em quais atividades do seu cotidiano você utiliza água? Então aqui tem vários exemplos, olha, culinária, lazer, aqui a gente utiliza bastante água no lazer, porque a gente mora numa cidade litorânea. Hidratação, geração de energia, higiene pessoal, vida aquática, transporte, obtenção de alimentos. Olha como a água é importante, é um ciclo muito importante. Sem ela, a gente não sobrevive. Então, aqui na 3, você vai colocar no seu dia a dia, quando você acorda, você utiliza água? Para que você utiliza? Aí, depois, na hora do almoço, você utiliza água? Para quê? Então, pensa no seu dia a dia e aí você responde aqui, tá? E aqui são algumas atividades que utilizam água, para você ver como é importante a utilização da água e como a gente usa a água no nosso dia a dia. É que é uma coisa tão cotidiana e que a gente ainda tem tanto que a gente não dá o devido valor. 4. Explique por que a água da chuva é importante para a agricultura e para a alimentação humana. Então, você dá uma lida nesses quadrinhos de obtenção de alimentos, tá? De geração de energia, para explicar por que a água da chuva é importante para a agricultura e para a alimentação humana. 5. Quais seriam os impactos que a vida dos seres humanos se houvesse uma forte seca? Explique. Atualmente, nós estamos passando por uma crise hídrica. Não está chovendo muito nos locais que precisa chover. Os reservatórios de água estão abaixo, muito abaixo do nível, e isso está interferindo diretamente na produção de energia, né? Então está aumentando muito a conta de luz, mas vai chegar uma hora que não adianta aumentar a conta de luz, porque não vai ter a água para gerar energia elétrica. E não é só energia elétrica, né? Vai ficando escasso a água para a gente também consumir. Aí vai gerar apagões, como gerou no estado de Minas Gerais essa semana passada, que ficaram tantas horas sem luz, né? Vai gerar falta e escassez de água, e isso é muito complexo, muito complicado mesmo, e a Pro acha que é um caminho que a gente ainda vai passar, essa escassez de água. Então, você vai explicar ali nas 5 quais impactos você acha que acontece se tiver uma forte seca. O que acontece? O que acontece com os seres humanos? O que acontece com a alimentação? Né? O que acontece com todos os recursos que a gente usa que vem da água? O que vai acontecer? Aí você explica bem completinho aqui com as suas palavras. Essas são as nossas atividades de hoje. Sala do Meet aberto às 8 horas até às 8h50, porque 8h50 tem aula da Pro de Educação Física. Não, perdão. Sala do Meet aberta às 8 horas até às 9h30, porque 9h30 tem aula da Pro Rosângela de Educação Física, tá bom? Aí a Pro fica no WhatsApp, porque a Pro fica sem sala, tá? Beijos, meus amores!